I hope you guys are going well. Meu nome é Lara, se você ainda não me conhece, eu sou professora de inglês e hoje temos uma convidada especial, a Vivian, do @travelbyvivi. Hey, Vivian! Eu tava começando a digitar aqui pra você. Hello, guys! Deixa eu ver se eu consigo te puxar. E hoje, guys, vamos tentar fazer os dois processos. Hoje temos a Vivian como convidada. Eu vou ter uma conversa com ela sobre viagens, sobre o papel do inglês. Ela vai contar também pra gente perrengues que ela passou. Tô mandando convite, Vivian. Vê se apareceu aí certinho pra você. Muito boa noite a todos. Pronto. Oi, tudo bem? Tá me vendo? Tudo bem, tô te ouvindo, tô ouvindo, tô vendo. Maravilha. Pessoal que tá entrando aí também conta pra gente se tá tudo ok com som, imagem. Ok? Boa noite, Vivian. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Para quem já viu aí que a gente fez um spoiler na sexta, né? Mas aí eu não deixei salvo justamente pra gente fazer aqui a nossa conversa oficial. Mas já teve algumas coisas que a Vivian contou, né? Se apresenta pra gente, Vivian. Quer dizer, eu vou me apresentar. Gente, para quem não me conhece, tá me vendo aí no Instagram da Vivian, meu nome é Lara, eu sou professora de inglês. E eu gosto de entender o inglês como uma ferramenta de liberdade. Porque você pode ir para outros lugares e ter diferentes conexões, né? Com pessoas do mundo inteiro. E óbvio que não necessariamente essas pessoas sabem super inglês, né? Já são fluentes. Eu falo que existem dois grupos de pessoas: os que ainda não sabem inglês e precisam do inglês, e os que já aprenderam inglês e viram que tem uns lugares que o inglês também não vai resolver. Então a gente tem esses dois pontos. E a Vivian é uma viajante. Boa noite, pessoal. E agora também você faz uma apresentação curta que aí já fica para nós duas. Tá bom. Então, olá pessoal, tudo bem? Me chamo Vivian, do Instagram @travelbyvivi. Bom, eu gosto de viajar, né? E a Lara me convidou aqui para vir falar aqui hoje um pouquinho das minhas experiências com a língua, né? Ela como professora e eu como viajante, a gente pode falar um pouquinho mais assim de como é estar em outro lugar, vivendo outra cultura com uma língua diferente, uma forma de fazer as coisas diferente, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Como é que é lidar com isso tudo, né? Para quem ainda não fez, ou para quem ainda já fez, vai se identificar com muitas coisas que a gente vai falar aqui, provavelmente, né? Porque acaba se repetindo o padrão, né? Quando a gente viaja para um lugar e a gente não sabe a língua, a gente já sabe a língua, mas não sabe aquele determinado contexto ou não entende algumas gírias, né, locais, a gente acaba fazendo uma mímica, alguma coisa assim, e vai funcionando. E é isso. E, Lara, vou deixar para você me conduzir aí, que a live é Tá ok. a live é tua. Vivian, você se importa se eu desligar um pouco os comentários? Não, pode desligar, por mim fica Porque bom. fica no seu rosto, me incomoda que fica no rosto do convidado, Guy. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: as perguntas, a caixinha de perguntas está aberta, então você consegue clicar ali e mandar uma pergunta. Só que eu vou desligar os comentários para não ficar no rosto da nossa convidada, só por isso. Pode. Tá? Aí já fica mais agradável. Ficou bom. Então, Vivian, pelo que eu vou dar o spoiler na pergunta, mas você começa do zero. tá. Pelo que a nossa conversa, na sua primeira experiência de viagem para o exterior, você já tinha um nível de inglês suficiente para entender as coisas, embora não tivesse muita prática para conversar. Foi Sim, exatamente isso? foi. Eu vou Conta pra gente contar como assim, é que no você iníciozinho, né? começou a viajar, de onde que surgiu, né? Então, viajar mesmo, eu Esse já desejo. viajava desde criança, né? Porém, a experiência fora do Brasil, que é num lugar onde a gente tem uma cultura diferente, né? Não que o Brasil a gente encontra também culturas diferentes, né? Em vários outros estados e cidades, né? Mas assim, é muito diferente por conta da língua, da questão da língua, né?
foi quando eu fui trabalhar numa empresa multinacional, né? E aí a empresa, eu falava em inglês todos os dias, eu fiquei 5 anos nessa empresa. Eu falava inglês todos os dias, tanto verbal por telefone, né? Porque era telefone e Skype, e por e-mail, né? E chat, né? Uhum. E Messenger, né? Com o meu time que é dos Estados Unidos, que era de St. Louis, ficava em Missouri. Então porque nos Estados Unidos também tem, os lugares têm sotaque, né? Então era um inglês assim um pouco mais do interior dos Estados Unidos, né? Eu falo assim. Então já era diferente, porque eu estava acostumado com outro inglês, né? Então, e quando eu entrei nessa empresa, eu fiquei a primeira semana, foi dificílimo conversar com o pessoal. Eu chegava, meu Deus, eu não vou dar conta, e acabou que deu, né? Ah, Sempre dá, né? Mas aí passou, tipo assim, uns 3 meses, eu já estava mais ou menos habituada, a minha chefe chegou para mim e falou assim, Vivian, tem uma oportunidade de você fazer um trabalho, na verdade um treinamento, lá na sede, né, das pessoas, de onde a gente, né, dos nossos clientes, eram nossos clientes. Você vai ficar um mês lá nos Estados Unidos. Eu falei assim, tá bom. Eu aceitei na hora, né? Nem pensei 2 vezes, assim, ó, oportunidade de ouro, né? Vou sair, vou para fora, com tudo exato. pago. Vou ser treinada, eu vou falar, né? Vou evoluir, nem pensei em nada, né? E aí eu sei que fui. Aí chegando lá, aquilo que a gente já tinha conversado antes, né? Que eu acho E foi legal, logo assim. no começo, agora, pelo que você está falando, Vivian, foi logo no começo, então, da sua. Porque você falou que ficou 5 anos na empresa, você falou que com uns 3 meses por aí, você já foi convidada para essa viagem. Já fui convidada. Isso foi em 2005, né? 2005, Uhum. 2006. Tem bastante tempo já, né? Foi a minha Aham. primeira viagem para fora do Brasil. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi em 2005, né? Era tudo mais difícil, Na sua assim. primeira vez para andar de avião, já foi para ir para fora do Brasil também. Foi para fora do Brasil. Então era tudo muito novo, assim, né? E eu tive que aprender a Uhum. lidar com tudo isso lá na história do viajante. Mas, assim, o que eu acho mais legal, assim, que a gente conversou, que é a virada de chave, né? Que eu acho legal a gente contar. O que acontece? Eu passei os primeiros. Eram 30 dias que eu ia ficar lá, falando inglês o tempo todo, no treinamento, pelo menos 8 horas por dia, né? E aí, Sim. eu ficava, durante essas 8 horas, os primeiros 15 dias era uma dificuldade enorme de entender o que as pessoas falavam, a pressão que eu tinha em cima de mim, por ser trabalho, principalmente, que eu falei assim, eu tenho que dar conta, porque eu vou ter que entender o que eles estão falando e depois fazer o meu trabalho, e se eu não souber fazer, se a minha chefe me questionar, Então, eu tinha essas perguntas todas, né? Principalmente para quem trabalhar a work experience, né? Tem essas questões, né? De ter que dar conta, né? Será que Sim, vai? porque você vai como turista, né? Não existe nada assim. Tem uma pressão óbvia de você conseguir se virar nos locais, mas não existe uma pressão a mais de você ainda ter um trabalho, né? Algo que dependa daquilo, da sua habilidade de lidar com aquele ambiente. Exatamente. E sempre dá esse friozinho na barriga, normal, tá, gente? Tipo, vou trabalhar, mas não vou. E aí, eu chegava em casa, que eu já contei até, né? Eu chegava em casa não, no hotel, né? Mas era como se fosse casa, né? E eu É, precisava falar português. E aí eu ligava para minha mãe e ficava 1 hora, ligava ela via Skype, que era mais vai barato. descansar a mente. Não tinha WhatsApp, não tinha, era Hum. Skype. E tinha uma telefonia VoIP, VIP também, que era gratuita Ah, para é mim. voz. VoIP. Uhum. Dos Nunca primórdios, né? usei. Mas é tipo Skype, né? Aham. E aí eu ficava 1 hora falando português com a minha mãe e isso descansava a mente. Porque a vontade que eu tinha era de deitar na cama, assim, e ficar olhando pro teto, assim, sabe? Fazendo o dump, tipo, de tudo, sabe? Limpando. Eu falei assim, meu Deus do céu, é muita coisa. E, tipo, né? Que era um É porque diz treinamento, que é mas essa sensação, né? Para algumas pessoas que às vezes estão estudando inglês, elas nunca tiveram a oportunidade de estar num país que fala inglês. As pessoas falam que o quanto é cansativo, né? Você fica com o seu cérebro cansado de tanto você ter que ficar se esforçando. O que é diferente de, tipo, beleza, eu tive a aula, saí da aula, voltei pro mundo aqui, tá tudo em português e é isso. Lá não, né? Você tem que fazer não, não. o dia inteiro. E é uma imersão total. Você tá ali 100% ouvindo, falando e tal, né? E aí tá. E aí, depois de 15 dias,
Eu me vi no carro, assim, né, cantando música e tal, e cantando, e entendendo tudo o que estava passando. Foi aí que eu percebi. Eu falei assim, peraí, Ah, eu tô entendendo a música, gente, eu tô entendendo. E eu me perguntando, gente, mas é isso mesmo? E eu falando português, e tava entendendo tudo em inglês, assim, tranquilo. Eu falei assim, nossa, eu sei inglês, tipo, sabe, como se fosse de outro planeta, mas e era só uma só música. para a gente entender um pouquinho, só para eu trazer um pouco antes, Vivian, você aqui no Brasil, você tinha estudado em escola de inglês? Como é que tinha sido a sua experiência aqui no Brasil com inglês? Eu tinha estudado em escola de inglês, eu já tinha me formado em inglês, né, nos últimos níveis já lá do inglês. Uhum. Mas assim, eu não tinha experiência, então para mim não adiantava muita coisa, não adiantava, é tipo Aham. agora, já há mais de 10 anos que eu não estou sem trabalhar e conversar o inglês fluente, digamos, eu vou para viagens, né? Não é a Uhum. mesma coisa de você estar imerso 100% do Sim. tempo, né? A fluência, ela é diferente. Tanto é que quando a gente... eu vou contar isso mais pra frente, que eu fiz o TOEFL. O TOEFL? Foi o IELTS, que é o exame de Right. proficiência, Ah, né? Depois eu conto do IELTS. Mas só continuando, né? Que aí, vou voltar lá pra música do carro. tá, sim. Que Aham. aí foi quando eu tive. Voltando, gente, lá, que quando eu tava ouvindo a música do carro, foi quando eu descobri que eu tava fluente em inglês, né? Porque eu entendi, respondia, mas a fluência não tava, e aí eu tinha entendido que tinha ido, né? E aí no dia seguinte, foi como se fosse um estalo, assim. No dia seguinte, eu não precisei mais ter aquele período de chegar em casa e falar português com a minha mãe. Fluiu. Era como se eu fosse uma pessoa nativa do lugar. Eu falei assim, nossa! Tipo, é assim, sabe? De uma hora para outra. E aí eu descobri que tem pessoas que têm esse período de adaptação, digamos assim, cultural, inclusive, menor, que às vezes é 3 dias, uma semana, depende da pessoa, 15 dias, e tem pessoas que demoram um mês, alguma coisa assim. Mas pelo que eu entendi conversando, depois conversando com várias outras pessoas, parece que esse período entre 15 e 21 dias, sabe? De Uhum. adaptação da língua e cultural, que é quando você tem um estalo e você, não, agora eu estou num lugar ok, né? E a gente consegue ir lá mais fácil. E aí, só concluindo aqui essa questão do trabalho, né? Que tem, Ah, eu vou falar do IELTS de novo, né? A nossa meta lá no trabalho foi eu e mais 3 pessoas, né, do meu trabalho, fazer a imersão lá, o curso, né? Era da gente, depois do trabalho, a gente ainda saía, a gente já ficava umas 2 horas em casa, arrumando as coisas, e a gente ainda saía para jantar e ia nas lojas fazer compras. A meta é mesmo. a Muito meta boa. era Ah, a gente ir nas lojas e perguntar de tudo. Então a gente chegava assim na loja e perguntava, tipo assim, pegava uma pilha e falava assim, o que é isso? E aí o vendedor tinha que falar, isso é uma pilha. A gente, e para que serve? Coisas óbvias, né? Mas muito óbvias, sabe? Porque a gente sim. sabia o que era, mas para a gente entender. Aí o vendedor, a pilha serve para você colocar na máquina de fotografar e ela vai funcionar. Tipo, aí a gente, tipo, e foram 15 dias assim, sabe? Todo dia a gente saía. Sábado, domingo, teve feriado, a gente saiu também, tudo. E entre Depois. vocês estavam só falando inglês. Entre a gente. Não, aí, quando a gente saía depois do trabalho, nesse período aí, a gente tentava falar inglês, né? Durante o trabalho era só inglês, durante as 8 horas de trabalho era só inglês, até porque é como se fosse desconfortável a gente falar em português sem o pessoal do nosso trabalho que está em volta entender. Então a gente Sim, fica falava meio mais sim, a gente falava em inglês entre si, claro que o pessoal do trabalho se sentisse incluído na conversa, que era tipo sim. assim, né? E aí, Aham. nesse período, a gente tentava falar inglês depois, mas a gente falava um português que, né, já Mas estava aí tarde. vocês três eram brasileiros e o resto do time eram todos Todos estrangeiros? americanos. Nós éramos É todo americano. três Uhum. brasileiros que foram comigo Uhum. e o resto do time era todos americanos, todos de lá. É. E foi uma experiência muito boa, foi uma experiência que eu tive esse choque cultural, choque de realidade, choque da língua também, né? E entender que era possível Aham. fazer. E foi aí que eu
comecei mesmo essa questão do viajar, eu falei assim, não, peraí, é fácil. É como se eu tivesse aprendido a fazer de uma forma, então agora para qualquer país, de qualquer língua, fica mais fácil. Eu já sei que eu vou ter esse tempo de acostumar com a língua, com o local, e que depois isso vai mudar, vai virar e vai ficar fácil para mim. Então, eu só me jogo agora, eu só vou. Tanto faz, não importa onde seja, eu sei que eu vou conseguir me virar, né? Uhum. E aí, quando a gente não conseguia. Eu tô falando aqui, tá, Lara? Você vai me conduzindo aí, por favor. E aí. Não, Oi? não, pode falar à vontade, a gente vai guiando aqui a Não. Então conversa. tá. É uma, O que que é uma acontece? conversa, mas é você que fala mais, se você Não. quer convidar. Então tá bom. Porque o que acontece? O que acontecia lá, que muitas palavras são diferentes de regionalismo, né? Então, em Nova York fala de uma forma, e lá em Missouri é uma outra gíria que era diferente do inglês da Inglaterra, que eu tinha passado, e aí, enfim, tinha momentos em que eu tinha que fazer mímica, mesmo eu falava e fazia mímica também, para a pessoa entender, né? E tem uma coisa muito engraçada, muito interessante que acontece quando a gente viaja, que quando a gente vai falar uma frase na língua do outro, geralmente a gente coloca uma palavra da nossa língua, mãe. Então, às vezes as pessoas ficavam olhando para mim assim, hã? Ih, o que você falou? Aí, tipo assim, eu tava assim, tipo, hello, ai, não sei nem falar. Eu ia falar, good morning, hello, good morning, né? Essa é fluente, né? Uhum. Hello, good manhã, sabe? Good manhã. Tipo Ai, assim, como se você, good colocou uma manhã, palavra do coloca uma nada. palavra Ah, eu pensei que do ia ter nada. um né, colocar um né, assim, que às vezes tem umas palavrinhas assim que a gente foi muito automática também. No automático. A gente coloca no automático. Então as pessoas olhavam assim, quando eu olhavam assim, eu falei alguma coisa errada. Mas eu não sabia o que era. Aí eu repetia, fazia mímica e tal. E aí a conversa fluía, entendeu? E é engraçado porque eu tenho muita coisa para falar, Lara. Se deixar, vai me cortando. Mas o meu irmão, que ele trabalhou também nos Estados Unidos, só que ele trabalhou direto por 5 anos direto sem parar. Quando ele voltou dos Estados Unidos para cá, ele fazia o inverso. Ele falava a frase em português e de vez em quando ele colocava no meio da frase uma palavra em inglês, sabe? Uhum. Aí eu entendia porque eu tinha passado pelo processo, né? Mas meu pai e minha mãe olhavam assim, nossa, ele fala inglês no meio da frase. Aí tem gente que pensa que tá tirando onda, né? Mas não é. É o Então, processo, né? tem gente que acha, mas Uhum. eu acho que é aquela assim, coisas que bilíngues fazem, né? Porque eu falo assim, tem coisa que você fala. Agora eu botei fé no que você falou, porque tem coisa que a gente fala e que você fala assim, gente, mas essa palavra não tem em português. A melhor palavra é essa. O que, que eu posso fazer? Também A mesma coisa tem que isso. falar saudade, né? Eu vou Sim. explicar saudade, aí você vai falar, beleza, I miss my mom, ou I'm homesick. Mas a palavra saudade em si, ela não tem uma tradução para o inglês. Eu tenho alguma proximidade, mas também você vai falar alguns negócios muito diferentes, né? Que nem gambiarra. Existe um jeito para explicar gambiarra e tal, existe uma palavra para isso. Uhum. Mas ainda assim, para falar, mas gambiarra é o raiz, não tem como. Sabe o que? Uma coisa que eu tive dificuldade de explicar, farofa. A gente não tinha consciência de Farofa, farofa. A única coisa que eu falo, coloco só o sotaque, farofa. E é isso. boa. Então, aí eles queriam saber, eles Você vai ter que falavam explicar o que que é. farofa. Eu já vi também muita gente falar de ver brasileiro comendo farofa, entender por que eles estão comendo esse trem que parece areia, né? Eles nem entendem como farinha. Eu falo assim, que negócio que é esse? Depois que prova também todo mundo ama, né? Aí Por de isso que é um... comer. Uhum. Sim. E para você ver, nesse sentido, por exemplo, brigadeiro. Brigadeiro a gente vai usar a palavra em português. Uhum. Mas eu vou ter que explicar ali de algum jeito, né? É Para um doce. pessoas. Eu falo, é bom porque a gente está usando o nome original, né? Assim como a gente vai usar croissant para falar em português e falar croissant, mas é ruim porque você vai ter que usar mais inglês para explicar o que, que é. Se tivesse só uma palavra, você dava uma palavra, mas para explicar, dá mais trabalho. Dá mais. Mas aí, daí vai a mímica, vai a explicação completa. Às vezes vai um texto enorme só para você falar um negocinho. E essa E é a aí, vida nesse de. mês, então, vocês estavam ali, você, seus colegas de trabalho,
Com foco de estamos todos aqui, todo mundo quer melhorar o inglês, vamos usar o inglês o máximo que der. Já tem que usar 8 horas no dia, que é coisa pra caramba. E vocês ainda tentavam criar essas outras oportunidades, né? Além do dia a dia, que já era o comum, né? Eu vou num restaurante, vou no supermercado, vou fazer alguma coisa, ainda tem vocês criarem as oportunidades para praticar também. Sim. E a gente criava sempre, né? E aí tem a questão da comida. Vou falar um pouquinho da comida que a gente já falou, mas eu acho que é interessante, né? Porque às vezes a gente vai pedir a comida e a gente não sabe o que é. E é uma comida super diferente, que não tem aqui, tipo a farofa que tem aqui, não tem lá. E lá tem umas, tipo, frango doce, o frango de lá geralmente é doce, não tem feijão, já comi feijão doce lá, né? Sem saber que era doce. Então a gente pede assim, eu quero isso. Beans, né? Feijão, né? E aí vem lá o tal do feijão, você vai esperando que aquele salgadinho é doce, né? Tem aquela decepção, aquele choque, assim, né? E aí, quando tem essa questão da cultura, e você tem nesse lugar, você tem. Tá ali, as pessoas estão querendo te agradar de alguma forma, né? Porque você é um convidado, você está fazendo um treinamento, digamos assim, né? Quando é nesse caso. Fica deselegante, às vezes a gente fala assim, olha, não é legal, não gostei. Pelo menos eu me senti, né? Pô, a pessoa está querendo ali trazer o melhor, me levou no melhor restaurante. E aí eu cheguei lá e teve isso várias vezes que eles levavam a gente em vários restaurantes diferentes, né? Todos os dias eram restaurantes diferentes que eles queriam que a gente apreciasse o sabor, o cheiro, a cultura, né? E aí foi ótimo. E aí teve um dia que veio uma comida que o meu chefe tinha pedido, que era um negócio lá, um purê, que ele falou assim, isso aqui é maravilhoso, você precisa experimentar. Eu falei assim, tá bom, eu quero isso, né? Eu quero desenho. Eu sempre falava desenho, né? Eu não sabia o que era. Desenho. Sempre desenho. Ela pediu desenho mesmo, né? Desenho. E aí a pessoa me trouxe lá né? Não sei o que era, mas trouxe. Quando eu comi, era um pirão, mas era uma papa. E é aquilo que eu falei, né? Até falei com você da outra vez. Era uma, assim, não sei nem explicar, mas era tipo uma, como que eu falo? Farinha de trigo crua com água, sabe? E eu comendo. Não consegui comer. Aí, tipo assim, eu comi, aí ele gostou. Eu não sei nem se eu fiz cara que eu gostei, sabe? Mas assim, Tentando passar, diferente, né? Você tem que ter umas palavras aí nessa cabeça para falar nessa hora. Você fala, tem uma textura diferente. Tem que ter. E aí eu comi umas 2, 3 colheres e eu falei assim, nossa, sabe o que acontece? Eu tô muito satisfeita hoje. Eu vou ter que deixar. Mas tá bom. Tem que deixar. Medo de falar que não estava bom, que não tinha gostado. E nem isso, né? O não tá bom é muito pessoal também, né? Só que às vezes a pessoa vai tão empolgada que você fica, meu Deus. E ainda tem a coisa também da hierarquia, né? Porque querendo ou não, você estava num local de trabalho, né? Não era alguém, um viajante que está lá, de boa, vamos conhecer esse lugar, né? Você já fica então. A pessoa está aqui fazendo super esforço. Não, e eu era novinha também, eu tinha o quê? 23 anos, não sabia muito ainda lidar, né? Sabia lá, mas estava aprendendo tudo ali, né? E aí, eu sei que esse dia eu fiquei com fome, né? Eu falei assim, eu falei assim, eu prefiro ficar com fome do que comer, sabe? Aí eu falei, aí fui e tal, e deu tudo certo. Aí de noite eu comi, até fiquei com um pouco de dor de cabeça, porque eu tava com fome, mas aí, né? E foi, gente. E coisas que a gente são perrengues que a gente acaba passando, né? Assim, teve uma outra vez também de comida. Tem várias de comida. Comida tem várias, gente. Comida tem o que mais tem. E comida é muito, muito diferente, né? Agora, tem muitos restaurantes também, Vivian, que eles colocam uma fotinha, né? Colocam E daí você ainda que vai ter coisa que talvez você vai olhar na foto e você não vai identificar necessariamente, né? Mas vai dar uma ajuda, né? Esse eu não contei ainda. Esse tinha foto. E eu pedi. Era chicken wings. Conhece chicken wings? É aquela asa de frango, né? Chicken wings. Eu falei assim, nossa, adoro chicken wings. Eu adoro. Nossa, esse eu vou me dar bem. Não vou ter como errar, né, gente? É chicken wings. Não tem. O restaurante só vendia chicken wings. Só vendia chicken wings. Eu falei assim, nossa, eu vou me dar bem. E tá, vamos, toda feliz. Chegou lá, assim, tem com pimenta e sem pimenta, né? Hot, aí tinha a escala de hot. Low hot e high hot, né? Tipo como se fosse assim, né? De pimenta. Aí tinha lá o chili, tinha o spicy, tinha não sei, né? As variações, né? Aí eu falei assim, eu quero 100.
Sem pimenta. Eu não comia pimenta. Tem sem pimenta. Aí trouxe. Eu acho que, eu não sei se o sem pimenta deles é sem pimenta mesmo, ou se ela me deu, tipo, ultra mega hot, sabe? Meu Deus do céu, eu nunca tinha comido aquilo na pimenta. Eu sei que eu comi, eu tava com tanta fome, esse dia eu tava com Ah, fome, eu comi. Assim, a primeira vez que eu. A primeira asinha de frango que eu comi que tava com pimenta, eu falei assim, gente, eu vou comer assim mesmo. Vai ser hoje que eu vou aprender a comer pimenta. É que ardia aqui, ó. Eu nossa. fiquei com essa parte toda aqui ardida. Assim, eu comi 5 asinhas, 5. Nossa. Aqui, ó. Eu fui pro Mas era banheiro lá. muito forte, Era. então. Eu não conseguia lavar. Ardia muito. Ardia toda essa parte aqui do rosto. A parte de fora do rosto. Então, tipo assim, sabe? Mas eu vi que todo mundo tava comendo, eu falei Ah, assim, vou comer, entendeu? todo mundo tava igual. Não sei, gente. Eu sei que foi nesse dia que eu aprendi a comer pimenta. Eu falei assim, nossa, hoje eu gosto de pimenta. E tipo assim, se ficar ardido, também Isso foi também em São Luís? Não. foi em Sete, tudo em Sete Luzes, isso daí. Não, eu tenho perrengue em vários lugares, mas eu Você só sei pode que ter muito de comida, né? foi. É para você, por exemplo, quando eu fui para Califórnia, o, Hum. a, o sem pimenta é com pimenta, que eles têm muita influência do México. É, eu Então, acho ainda que que é isso. eu pedia, tipo assim, não tava falando que era spice, mas tudo era spice. Não era super, né? Mas tudo era É, pimentado. eu acho que foi isso, entendeu? E eu, como eu não tinha sensibilidade para pimenta, o low spice dele, não sei nem falar deles lá. É um Tem um que nível. vai ser tipo mild, que eles usam, para falar que é Qual? fraquinho. Mild. É Miles. M-I-L-D, mild. E aí, Ah, e aí dependendo, é agradável. Agora, você vai pegar um jalapeño, gente, jalapeño pra mim já é demais. Não é. gosto. Mas coisas. Conta mais um de comida pra gente. Tem, o de comida tem aquele. Tem vários, gente. Eu vou contar aquele em Buenos Aires, pode ser? Que eu Pode ser. contei. Teve um em Vamos, Buenos Aires. vamos localizar as pessoas. Você falou que foi para os Estados Unidos. A Vivian estava falando comigo, ela falou assim: não, ainda não sou super viajante, que ó, ainda estou contando aqui quantos países que eu fui. Né? É, Chega um momento que a pessoa não está nem mais contando. Para é. quantos países você foi, Vivian? Conta Então, pra gente, só pra gente, antes da gente entrar, falar um pouquinho quais eu, lugares, como é que foi. eu acho pouco, tá? Eu fui em 7 países ao todo, assim. Eu acho pouco, sendo que Estados Unidos foi de língua inglesa e o resto foi tudo de língua espanhola. Né? Mas Estados Unidos Uhum. eu fui 3 vezes, eu fui a treino, a trabalho, e fui mais 2 a passeio. E aí as 2 outras que eu fui para Flórida, para Orlando, e fiquei lá, aqueles parques todos de lá, enfim. Então foi tudo isso. Sim. No parque, a PF, já que você entrou no parque, né? Você usou mais inglês ou nos parques você também usou português? Então, o parque, ele é fácil, porque eles têm o manual em português. Então, se você tiver dúvida, mas eu preferia o inglês, porque tem a tradução e Hum. e é bom que eu aprendo, eu gosto de aprender, então eu ia pegar Sim. o folder em inglês, o folder, né? Já falando inglês, Não, mas já pegava em inglês. o bom de você falar isso, Vivian, é porque assim, é muito fácil, aspas. Tem lugares, por exemplo, você ir para Miami, você ir para Orlando, existe uma comunidade brasileira muito grande e muitos brasileiros vão para Sim, lá. Então eu conheço pessoas que falaram: "Ah, eu já fui para Miami várias vezes, já fui para Orlando e eu não precisei usar inglês". E isso deixou a pessoa confortável de pensar: "Eu não preciso aprender, porque eu estou me virando aqui com português". Mas sim. ainda podem acontecer momentos, né? Por exemplo, uma emergência, você precisar resolver alguma coisa no banco, né? Ou ir no médico, ou até conhecer pessoas. Óbvio que, de Eu, novo, vai ter outras línguas também que vão fazer diferença, né? Não é só o inglês. Eu precisei ir no médico em Orlando. Eu precisei ir no médico, eu acionei o seguro. Foi super fácil, porque o meu seguro eu podia falar em português, mas eu acho que eu falei em português e falei em inglês. Então é legal ter uma conhecimento de inglês quando você vai falar, né? Precisei ir no médico e explicar o que é que eu tinha, então eu falava pelo menos as palavras-chave, né? Porque o corpo humano tem uma linguagem à parte, né? Então eu falava pulmão, nariz, né? Não sabia exatamente os nomes, apesar de conversar em inglês, não tenho essa fluência, né?
E aí, mas foi tranquilo também. A gente se vira, sabe? A gente se vira. Não tem isso de não conseguir ir por conta da língua, sabe? Ou por conta do futuro. É muitas vezes mais uma barreira mental, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que vão ir com inglês básico e vão se virar, até porque também eu posso ir para Polônia. Eu quero ir lá para um lugar pequeno na Polônia, gente. Não é todo mundo tá falando inglês, não. Né? Eu tenho que Sim, ter outras estratégias também. Não posso depender só do inglês. sim, sim. Eu Mas nunca se fui. falta ele para viajar, também não precisa ficar falando, eu tenho que saber primeiro para ir, né? Não tem essa neura. Não. E sabe o que que eu acho, Lara? Assim, depois que a gente aprende uma língua que seja uma segunda língua, se torna fácil você se comunicar com as pessoas de outras línguas. Bom, eu falo isso porque eu tenho essa segunda língua, né? Talvez nem precise ter essa segunda língua para a pessoa ir se comunicar com as outras pessoas, né? Porque são pessoas, elas acabam te entendendo, elas te olham e te entendem. Que nem minha mãe foi para algum lugar desse, tipo Polônia, né? E ela falou que ela precisava fazer xixi. E ela falou assim: eu vou contar porque ela conta isso para todo mundo, então acho que pode contar. Aí ela chegou assim, ela pensou, nossa, eu tô apertada. Só da pessoa fazer assim, esse movimento, já dá pra ter uma ideia que a pessoa tá com alguma coisa, né? Aí ela, tipo, fez assim, xixi, tipo assim, se espremeu toda, né? E falou xixi, xixi. Aí as pessoas, aí pontou exatamente no banheiro, né? Então entenderam a mímica, né? E uma coisa urgente, por Sim. exemplo, vou comer, eu posso falar assim, quero comer, comer, né? Então é muito fácil, né? Linguagem mímica é uma linguagem universal, né? Universal, universal. Mímica e expressão facial a gente tem que usar também para ajudar a gente a se comunicar. E aí, você falou a questão da comida, tem a questão lá da. Você tem Aí algum. você falou da Argentina, né? Que tinha um outro caso Tem, em Buenos Aires, não foi? tem. O de Buenos Aires foi que eu cheguei, eu estava super cansada do dia inteiro de passeio, de diversão, e eu não conseguia mais nem pensar, não queria pensar, né? E o espanhol é bem parecido com o português, então assim, vou chegar, entrei no primeiro restaurante que tinha, e eu falei assim, o que tem para comer, né? Aí me deu o cardápio. Aí eu não sabia o que que era que estava escrito, eu perguntei o que é, e a pessoa, e eu entendi assim, né? Tudo é Eu falei assim, meu Deus do céu, não tô entendendo nada que essa pessoa tá falando, pelo amor de Deus, eu cansado, eu só queria comer. Aí eu falei assim, mas a pessoa não sabia nem apontar, né? Ela Ah, falou assim, o que é que mais sai, né? Aí a pessoa me falou, eu falei assim, não aponta. Ela me apontou. Aí era um nome lá que eu não sabia o que era. Eu falei assim, eu quero esse. e você Mas como eu já falou tinha que nesse tinha fotos. Você conseguia ver a foto também da esse comida ou não? não tinha Nesse não. foto, era o nome Ah, e o preço. Era o nome e o ah, preço, sabe? Aquele cardápio, o nome e preço. Eu falei assim, quero esse. Aí a pessoa me trouxe aquilo, eu não sei o que eu comi, mas eu comi e estava gostoso. Assim, não sei o que eu comi, assim, né? Se era porco, boi, vaca, enfim, né? Tinha uma carne, tinha uma comida lá misturada e estava muito bom, né? Mas assim, coisas que a gente passa. Mas como eu já tinha passado por aquelas experiências todas nos Estados Unidos, sabe? De comida muito louca, você já teve o trauma? já achei fácil. Aquela papa, eu vou comer. Eu pensei isso. Sim. Só me dá, só quero comer, né? Então foi Que mais ou bom que menos que foi bom no final, né? Você escolheu uma coisa e no final foi boa. história. Então, pelo menos o que mais sai é gostoso, né? Exatamente. Então, por isso que eu pedi o que Essa é mais uma sabe, que já boa estratégia. é a. Hã? Oi? Essa é uma boa estratégia, você perguntar o que mais sai, né? O que é mais pedido. Então, mas eu aprendi tudo lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi sabe, um estudo de caso para mim, entendeu? Tipo, desbloqueei tudo pra vida, que aprendi um monte de coisa. Agora só me viro com as coisas de lá, tipo, digamos assim. Né? Claro que sempre quando a Aham. gente vê, a gente aprende, né? Coisas novas, né? Mas E aí é isso. Você quer perguntar alguma coisa? Porque eu Ah, tenho a historinha do IELTS também, depois que se você quiser, eu posso contar. não, repete, desculpa. Você tem intenção de perguntar alguma coisa agora? Porque tem a historinha do IELTS também que eu posso contar rapidinho. Se Ah, quiser. pode sim. É só para uma pergunta que eu fiquei curiosa. Você Ah, falou que foi para alguns, além da Argentina, você foi para outros países de língua espanhola. sim. Isso foi todos na América do Sul? Chegou aí para outros também? Como é que foi? Foi uma viagem só? Foram várias?
Porque a gente tem Foram curiosidade dessas coisas também. foram várias viagens. Então, aí eu fui pro. Não sei qual foi na sequência que foi, mas eu sei que foi Buenos Aires, foi Montevidéu, Uruguai, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Não, é que eu acho que Paraguai, tadinho, eu acho que ele sofre muito estereótipo. Mas tem muito lugar legal também. Tem. É que nem México. quando o pessoal pensa que você vai atravessar para o Paraguai e só tem as muamba. Fala, tem também, mas tem shopping, galera. É uma cidade. Não vou falar não, porque pode ser que tenha Paraguai assistir. Não, é Paraguai. Eu tive a experiência de ir para Foz do Iguaçu e atravessar, né? Então não cheguei para outras cidades. Mas foi shopping e tal, foi boa. E aí México, e tem alguns lugares que eu não tô lembrando agora. Gente, fui pro Chile. Gente, já não sei, acho que foram esses. E aí cada um tem uma linguagem diferente. Uma forma de se comunicar diferente mesmo em espanhol, né? Então, o Chile, por exemplo, eles falam muito mais corrido e mais enrolado, é mais difícil entender o chileno. Em Buenos Aires, eles falam muito rápido, mas é muito rápido. Então, tem que pedir mais espaço, né? Espaço, né? Que fala. Acho que é isso. Acho que eu faço. Devagar. Isso. E o México foi o lugar mais gostoso, assim, que eu acho que eu fui de língua. Eles são muito atenciosos, sabe? Eu achei. México e Atacama. Atacama também, eles são muito atenciosos. Eles são, geralmente, o pessoal mais do interior, né? Assim, eu acho que o pessoal tem Calafate também na Argentina, é um pessoal mais atencioso, assim. E tem muita gente de fora. Muito turista, né? Estão acostumados a receber turista. A gente se ajuda. Isso, lugares que tem muitas pessoas de fora, as pessoas se ajudam mais. Né? Eu acho isso. E aí você foi para esses lugares, você sabia um pouco de espanhol, você falou, é portunhol e vamos lá, e deu tudo certo. Não, eu estudei uns 3 semestres de espanhol, em curso mesmo. E aí, como eu ia para esses lugares, a primeira vez que eu fui, eu peguei um curso de espanhol meu que eu tinha gravado em DVD. Não tinha gravado, eu tinha comprado o curso, né? Completo, o curso completo. Eu assisti o curso inteiro. Eu acho que eu assisti umas 2 vezes esse curso inteiro. Eu falei assim, eu fluente em espanhol, né? Eu vou lá. Claro que eu não cheguei fluente, né? Eu cheguei falando nada, né? Mas eu sabia o que eu ia encontrar. Então, por exemplo, falsos cognatos. Você dá aula de espanhol também ou só inglês? Espanhol. Eu faço espanhol, mas eu não dou aula, não. Eu sou estudante de espanhol. Porque mas tem falsos cognatos. Adoro os falsos cognatos de espanhol, gente. Pelo amor de Deus. Escritório é mesa. Como assim? Meu escritório? Oficina é escritório? Me ajuda. Estranharam. Eu te estranho. Abrigo? Abrigo. Eu te estranho, eu gosto de você, eu quero ficar pertinho, né? Eu te estranho. Então eu não conseguia falar eu te estranho. O casaco é abrigo. Por exemplo, perto é cerca, né? E aí, perto é cerca. Eu sabia disso, né? Mas a pessoa com quem eu fui não sabia. E aí eu perguntei assim, onde fica esse restaurante? Estava procurando um restaurante lá. Aí a pessoa, fica na calha tal, cerca de cá. Aí a pessoa olhou para mim, mas aonde está a cerca? Eu falei assim, não, cerca é perto, perto. Aí a gente acaba falando enrolado, né? Perto. Aí eu falei assim, tá. Né? Então tem, a gente se vira, né? Enfim. Sim, viu? Nesse caso é bom quando tem alguém que tem conhecimento também, que um vai completando o raciocínio do outro, né? Se não entender, vamos juntar aqui, vamos ver o que a gente entende. Eu ainda não fiz, como eu só atravessei a fronteira, eu não cheguei a ter experiência de ir. E lá nos Estados Unidos também, cheguei para Tijuana, mas as experiências que eu tive, foi antes de eu começar a aprender espanhol. Então, eu lembro que eu cheguei a ficar na casa de uma amiga minha que é cubana, e aí eu lembro que eles falavam, eu não entendia nada. Parecia que eles estavam discutindo o tempo todo, gente. Eu falava, gente, será que estão brigando? Eu não sei. Desse jeito.
E é Agora, na próxima viagem, vai ser muito mais consciente, né? Tipo, por exemplo, aqui em Arraial da Ajuda tem bastante argentino, chileno. E aí, se alguém fala, eu vejo que tem um sotaque de algum país hispânico, né? Eu já começo a falar em espanhol. Eu fico tentando. Mas antes, não. Mas mais para praticar mesmo. Porque é isso, eu nunca tive a conversa, assim, uma conversa mais longa, tirando na aula. Você foi para Califórnia e foi para. Aí você desceu para Tijuana, é isso? Porque eu trabalhava num hostel em San Diego e a gente tinha um passeio que é de San Diego para Tijuana, é 1 hora de metrô. Você pega esse metrô, ele para na fronteira e aí você atravessa. Então a gente tinha um passeio todo sábado no hostel, que a gente ia até Tijuana, a gente ia para San Isidro, que é a última cidade. A gente atravessava a pé, passava o começo até o início da noite lá e voltava no último trem, que era meia-noite. Aí eu fiz isso umas 3, 4 vezes quando eu estava lá. Que legal. Mas assim, não cheguei para outros lugares, que com certeza seria muito bom. Não, olha eu te entrevistando, assim, mas é que eu fiquei curiosa. Você ficou quanto tempo lá no hostel, lá em San Diego? No hostel eu fiquei 2 meses como voluntária. Nossa, que legal. E tinha muita gente, assim, americana? Tinha mais o pessoal lá do México? Ou tinha gente de fora, assim? Mais de No, fora, né? no hostel ou na cidade, Tijuana? Nos dois, nos dois. Então, no hostel, na época que eu tava, chegou a ter brasileiro, mas era gente do mundo inteiro. Tinha um pessoal da França, tinha gente da Holanda, a gerente era da Itália. Então, assim, era muito multicultural. Quanto aos guests, a maioria dos hóspedes era alemão. Nossa, gente, era muito alemão. Acho que alemão e chinês é o povo que mais viaja. É, muito. Alemão lá em San Diego, você fala, ou em Tijuana. Em Muita San galera Diego. da Alemanha. Ixi. Sim. Mas eu acho que, sabe o que eu acho, Lara? Eu acho que é regional, porque, por exemplo, lá onde eu fui em Calafate, tinha gente da Alemanha, era mais, tipo, a Calafate é Argentina, aqui no sul, né? Tinha gente da Alemanha, mas da Holanda, mas tinha muito americano também, tinha muita gente, acho que os americanos, Sim. eu não sei se eles, Não, via muito americano também. O que aconteceu? Eu não tinha pensado em ir para San Diego, mas muitas pessoas falaram que tinham ido. Eu estava em Vegas antes de ir para a Califórnia. Então, muita galera que eu conheci estava fazendo o caminho contrário. Eles estavam em Los Angeles, San Diego e foram para Las Vegas. E aí todo mundo falava: Nossa, mas San Diego é muito melhor que Los Angeles. Eu só vi a galera falando, não, vamos para Los Angeles, Los Angeles. Eu falei assim, não, eu vou ir para San Diego. Todo mundo falou melhor de San Diego. mas é mesmo? E aí Você acha eu gostei muito que a cidade é grande, mas o clima da cidade, né? Uma cidade de praia, uma cidade de surf, né? Acho que a Califórnia inteira eu acho maravilhosa. Óbvio que se você pega a Califórnia inteira, você fala o norte da Califórnia, né? Muito diferente do sul, né? O sul é mais, até porque o norte mais é a parte lá do Humboldt, das plantações, aqueles rolês, né? E sem contar que é um clima mais de montanha, né? Montanha, sim. Passou, desceu ali de São Francisco, você vai entrando no outro clima. Gente, vou perguntar, pode perguntar. E aí, não, legal isso. E daí, você estava em Vegas antes, você também trabalhou em Vegas. Aí você ficou quanto tempo em Em Vegas? Vegas eu cheguei, assim, basicamente, eu fiquei 6 meses viajando, né? E Uhum. aí, eu e a Vivian, gente, só pra gente fazer um wrap-up aqui. Eu e a Vivian, a gente se encontrou no Vai Lá e Viaja. Eu sou professora de inglês, eu tenho desejo de viajar, mas eu não tenho. Na verdade, eu não penso em ser content creator de viagem, mas eu quero trazer a viagem e o inglês juntos. E eu quero no futuro que tenha outras pessoas que vão fazer trabalhos voluntários, né, fora. Meus alunos também, tem alunos meus que nunca foram para fora do Brasil, e eu sei que tipo, é o sonho de muita gente, né, ter a experiência de outro lugar, de outra cultura, seja falando inglês. Eu sou apaixonada por línguas em geral. Então, quando eu fui primeiro para a Hungria, e eu tinha formado em letras, então na Hungria eu fiz um trabalho que era como professora, e aí eu tinha ganhado uma bolsa para os Estados Unidos de 1 mês. Só que não era uma bolsa que pagava tudo. Ela pagava o curso, era um curso de 1 mês, num community college.
eu ia ter lugar para dormir, eu ia ter alimentação. Aí, nisso, eu falei assim, já que eu tô lá, já paguei a passagem, eu quero tentar ficar mais tempo. Então, lá em Vegas, na verdade, eu não consegui... É basicamente aquele negócio, né? Você pode trabalhar como voluntariado, mas eu não sou... Gente, eu sou a pessoa assim, eu não faço propaganda. Se você tá com visto que não permite trabalhar, fala, não arranja sarna para se coçar, gente. Se for arranjar, não conta para ninguém, para não dar errado. Então, eu sou a pessoa que eu tinha medo de fazer trabalho ilegal. Então, eu ficava, gente, eu tô aqui, meu visto não permite, eu não quero que me deporte. Porque o seu visto era Então, de foi muito assim. turista. Com as plataformas, desculpa. O seu visto era de turista nos Meu Estados visto era Unidos. de turista. E aí, com as plataformas, por exemplo, que era a Workaway e a Workpackers, Sim. você paga uma taxa para a plataforma e você consegue achar lugares que te oferecem alimentação e lugar para ficar. E aí foi aí que eu achei esse hostel, que ele tem vários, tem uns 4 dele, tem 3 que são em San Diego e tem um que é mais para cima, assim, uma parte mais de montanha. Uhum. E aí, então eu estava em Los Angeles eu estava num hostel, mas não cheguei a trabalhar, fiquei lá uns 10, 15 dias. E aí eu lembro que basicamente aconteceu de ter uma luta que, se eu falo com alguém que sabe de luta, sabe que luta que foi, gente. Foi em 2017. Porque foi uma luta que movimentou os Estados Unidos inteiro. Então, o hostel que eu tava, que era $20, do nada tava $120. Então, eu falei, vou dar um rolê. Sim. Porque até então era assim, eu não vou para Los Angeles que é caro, mas do nada Vegas ficou super caro. Eu falei, então, é a chance. Então, eu lembro que eu fiz a entrevista para o hostel pelo telefone. Eu apliquei para vários hostels, porque eu acho que o hostel ele tem muito essa energia do o ambiente jovem, a galera que está indo lá para curtir, que tem uma mente mais aberta e tal. Então, para mim, eu acho que fez toda a diferença. Então, eu coloquei para vários, tanto em Los Angeles quanto em San Diego. Eu estava em Los Angeles na época. E aí, eles fizeram a entrevista, o lugar falou assim, você pode vir agora? Quando que você pode chegar? Que a gente está precisando de gente. Top. E aí eu não tive experiência de trabalhar em hostel, mas eles perguntaram se eu conhecia, qual que era a ideia por trás do hostel, né? A cultura de hostel, porque existe uma cultura, né, do hostel, da galera que vai para hostel. Eu falei que conhecia, que eu já tinha tido experiência em outros países. E aí foi de boa. Só que assim, comecei como cleaner, depois que eu fui para front desk. E aí também é isso. Tinha galera que todo mundo tinha que entrar como cleaner. Só que a galera que não conseguia conversar, não conseguia ir para front desk. Você tinha que ficar lá atendendo cliente, falando no telefone. Então tinha gente que ia ficar só como cleaner, entendeu? Mas a gente fazia várias atividades. Aí foi aquele negócio, você aceita o trabalho, depois você descobre que tem várias coisas, sabe, Vivian? Que era assim, você tem isso aqui. Aí depois a gente descobriu que a gente tinha que fazer comida todo dia para os hóspedes, porque tinha era janta, mas era para ser uma janta conjunta que era a gente com os hóspedes. Mas a gente cozinhava do nada para 50 pessoas. Não, mas isso acontece direto. Mas você tá aprendendo na hora, sabe? Acontece direto. E aí, por exemplo, nesse hostel, quando eu fui para Tijuana, o que aconteceu? Eu descobri que se eu levasse a galera, eu ganhava $15 por pessoa. Eu falava, gente, então eu quero fazer esse negócio. E aí por exemplo, depois eu descobri que se faltasse gente, eles precisassem de alguém, eles pagavam $50 por turno. Então eu falava, gente, precisa de gente, me põe que eu tô precisando de dinheiro. E aí eu fui fazendo rolê no hostel. Isso pelo World Packers que você fez? O em San Diego foi pelo Workaway. Workaway? Porque agora eles são bem parecidos. Você paga uma taxa anual. Então é interessante até para vocês pensarem para uma viagem mais longa, gente. Porque você consegue planejar ali 6 meses, pelo menos, de viagem, 4, 6 meses, né? Que é um tempo bom. Você pode fazer aqui pela América do Sul, você pode fazer na Europa, né? Você encontra gente por todo lugar, encontra diferentes tipos de trabalho. Você não precisa trabalhar num hostel, né? Você pode trabalhar numa fazenda de permacultura, você pode trabalhar em tudo que você quiser. Basicamente, pode ter um casal de velhinhos que precisam de ajuda na fazenda. E eles vão colocar lá que eles precisam de alguém e você escolhe, sabe? Eu vou para a Escócia, tem lugar. Islândia, tem lugar também. Não, legal. Você já teve alguma experiência de voluntariado, Vivian?
De voluntariado, assim não. Mas, assim, viajando, a gente vê como é que as pessoas se viram, né? Por exemplo, você falou do hostel. E que eu gosto de conversar também, né? Eu gosto de conversar e eu converso com todo mundo. E eu vou perguntando, né? E as pessoas vão falando. E aí, lá no hostel de Calafate, eu falo de Calafate, foi o primeiro lugar que eu fiquei em hostel. Porque geralmente eu ficava no hotel, né? E tipo assim. E aí eu falei assim: Calafate foi libertador pra mim, que eu agora só quero hostel, praticamente, né? E aí lá, você falou que é mais idoso que fica em hostel, mas eu acho que depende. Ou mais idoso, desculpa, Mais olha eu, jovem. mais Não, jovem. contrário. Não, aparecia uma galera, mas a galera que eu via mais velha era uma galera, às vezes, que tinha aquela pensamento que acontece muito aqui, né? Ah, eu vou aposentar e daí eu vou curtir, porque, né, aposentei, eu quero viajar, já trabalhei pra caramba. Também tem. Isso que eu ia falar, porque lá em Calafate tinha mais gente, mais de idade, assim, né? Então eu me senti Ah, muito confortável no hostel. Falei assim, gente, que incrível. E é um pessoal mais até família maduro. também, não sei se essa experiência de ter, tipo assim, família com filhos também, em hostel, que também já vi também. Já vi. E aí era um pessoal que passava por Calafate para fazer aquela parte de montanhas, enfim, toda aquela parte ali de gelo, né? E conhecer o lugar, e eles iam para o Ushuaia. É um pessoal com dinheiro, assim, que eu via, né? Ia para o Ushuaia, e ficava em rosto, hein, gente? Ia para o Ushuaia para fazer o que é? Ficar 15 dias na Antártica, né? Antártica. Ai, gente, é o cruzeiro. Eu acho esse cruzeiro maravilhoso. Maravilhoso. Quero, um dia quero. Eu já até pensei assim, meu Deus, eu acho que vou fazer um voluntariado, mas deve ser difícil esse voluntariado para lá, né? Porque o pessoal falou que e a gente está saindo aqui do assunto, mas bora. O valor do cruzeiro, acho que era US$ 100.000. Então, variava de US$ 60.000 até US$ 100.000. Não era um pessoal idoso que queria aproveitar a vida, Aham. ganhou dinheiro e falou assim: não, agora eu vou gastar, sabe? E aí a pessoa ficou, sabe? Então, a quantidade de gente. Sabe o que que eu já vi? Duas coisas que às vezes a gente vai pensando e depois que a gente vai trazendo as coisas. Primeiro, uma coisa que eu aprendi que eu não sei se você já viu, que existe um site onde você pode pedir carona para alguém que é viajante que tem bar. E aí você Ah, pode é? sair daqui e ir lá para a Argentina. E tem o quê? Barco? Barco? Barco, tem saída, basicamente, a pessoa quer uma companhia para viajar Me com faz ela. esse Depois eu vou ver site. se eu acho que eu basicamente eu vi isso numa live. Eu acho que eu anotei aqui qual que foi. E daí, por exemplo, quando a pessoa mostrou lá, porque era sobre trabalho remoto, ser nômade e tal, que é outro assunto que eu estou lendo bastante, né, gente? Que eu estou indo por esse caminho aí. Tinha viagem saindo do Brasil para ir para a África. Tinha viagem para sair do Brasil para ir para o Chile, de barco. E você só tinha que aparecer, a pessoa quer companhia. Podia ser você com mais amigos. Ele fala quantas pessoas que ele está aceitando, né? Dependendo do tamanho do barco. Pessoa Se é só uma quer lancha, companhia. se é sei lá o quê. Não, porque aí, tipo assim, imagina, né? Eu, sinceramente, eu ficaria desconfortável indo sozinha, gente. Não tô nesse momento da minha vida, não. Mas se tiver um grupo de amigos, vamos sim. Então, tem gente que só quer companhia e é companhia para conversar, sabe? Não é companhia para você namorar, você não. Exato, É para conversar exato. mesmo, trocar ideia, trocar experiência, tipo, cada um fazer uma parte para você não fazer sozinho tudo, né? Para você não passar o perrengue sozinho, né? Ter com quem compartilhar. Isso é bem legal. Isso que você falou, eu tenho um amigo meu que ele tem um site que é Mesmos Destinos. E aí Ah, ele faz deixa eu exatamente anotar. isso. Ele faz exatamente isso. Esse site, você acha pessoas para ir junto. Então tem lugares que eu, por exemplo, eu gosto de viajar sozinha, gosto, mas tem Uhum. lugares que eu gosto de ir com amigos ou com pessoas. Eu gosto de chegar no lugar. Então locais, por exemplo, locais que eu vou sozinha, onde tem gente que eu vou ter suporte. Lugares onde eu vou com alguém, por exemplo. No meio do mato, que eu sei que eu vou passar um perrengue muito grande se eu ficar muito só. Então, eu quero compartilhar o perrengue. E aí tem esse site aí Sim. desse colega que ele sabe, ele junta pessoas que querem ir para o mesmo destino, né? E você encontra e vai. E você passa o perrengue junto, aí divide rosto, divide comida, você, né? E aí vai que vai, É né? muita coisa. Tipo assim, se você quer fazer, tem mil possibilidades, né? Porque para mim, o voluntariado, ele apareceu justamente porque eu pensava assim, que eu não tinha grana para viajar, eu falava, o meu sonho é viajar e eu não
Eu falava, eu não vou conseguir pagar uma viagem, né? Tanto que você falou do... Eu tô fazendo um curso de travel designer, né, basicamente. E a minha mentora nesse curso, ela fez esse Ok. cruzeiro para Antártida. Ai, E maravilhoso. aí, na verdade, assim, tem vários cruzeiros. É porque é óbvio, né, gente? Você não vai gastar só o valor do cruzeiro. Mas tem vários cruzeiros que eu acho que a gente fica pensando que é super caro. E não é tanto que esse aí, porque, por exemplo, quando você falou assim, 100 mil, não é? O pessoal tava me falando que era É, 100 aí, dólares. e aí já é uma coisa muito chique, porque eu acho que os que eu vi era tipo assim, 15 mil, menos de 15 mil, 12 Para mil. a Antártica? Antártica? Uhum. Mas assim, Aí ainda passa é. pelo estreito. Ih, qual que é o nome do estreito? Esqueci o nome. Mas para em várias cidades. Depois eu vou mandar mais informações, porque esse é interessante, porque tem vários. Sério. Tá. Porque tem isso. Aí o voluntariado apareceu nesse sentido. Eu falo assim, eu quero viajar, mas eu queria conseguir fazer mais coisa com o mesmo dinheiro, né? Porque no final eu gastei por volta de uns 15 mil para 6 meses de viagem. O que é considerado pouco, né? Pensando que 6 mil e pouco foi só de passagem, 7 mil. Sim, 15 mil que você fala de reais ou dólar? Reais. Poxa, barato, para 6 meses de viagem, tá ótimo. Mas aí você foi ganhando também, né? Foi Então, compensando, né? aí o que eu tentava fazer o voluntariado, porque o que eu acho que é mais caro é o lugar para ficar. Porque para mim, Sim, gente, existem pessoas que elas vão querer viajar e elas já querem viajar de uma forma confortável. Eu sou a pessoa que tá de boa até o perrengue. Eu falo, quando eu tiver muita grana, eu vou ter outra experiência, gente. Por enquanto, eu posso estar comendo miojo, vendo a Torre Eiffel. Tá ótimo. Ah, a baguete aqui não é aquela baguete maravilhosa, super famosa? Tudo bem. Então, também é esse momento de vida, né? Porque eu falava assim, eu não quero esperar conseguir ter o melhor para ir, sabe? aí, exatamente. Que nem teve uma viagem agora que eu fiz para Chapada dos Guimarães, né? E assim, os passeios e o hotel caríssimo, né? E, enfim, tudo super caro. Só que a gente conseguiu tudo de graça, através de parceria. E aí a troca era a gente gravar os lugares. E aí gravamos tudo que tinha lá, mandamos para o hotel, né? E eles deram pra Uhum. gente comida, hospedagem por 2 dias, comida, hospedagem por café, almoço e janta. E mais todos os passeios, né? Ah, Então, maravilhoso. foi super, super Teve, tranquilo. teve outras viagens também que você conseguiu fazendo com parceria, Vivian? Então, assim, só a trabalho mesmo, esse é trabalho dos Estados Unidos. Esse agora, que depois do Vai Lá, na verdade, o que acontece? Depois do Vai Lá e Viaja, é como se a mente da gente fizesse assim, ó, não sei se aconteceu com você, mas comigo fez, pô, Muito. assim, meu Deus do céu, dá para fazer muito mais. E aí eu já estava estudando como viajar mais barato, de graça, assim, não de graça, mas mais barato. Então já economizei bastante em viagem, com várias técnicas, tipo, não comprando no site daqui, mas comprando no site de fora. Passagem no site de fora, entendeu? Então, em vez de eu comprar a ida daqui do Brasil, eu comprava a ida de lá do site que era mais em conta. Por exemplo, o Chile é mais barato, era, né? Ah, então nem sabia. A gente vai hackeando isso, né? Exato, vai hackeando. Mas E parceria. já perguntando, você já fez viagem? Você tá no mundo das milhas também ou não? A milha ainda não, mas eu tenho uma amiga que ela é super parceira, que ela já me recomendou bastante, né? Que é a Natália Pamela, né? Ela é boa. Ela foi para Dubai, que ela falou, e ela gastou R$ 70 para ir e voltar para Dubai. Tocado. Pagou só as taxas de embarque, o resto foi milhas. Que ela. Nossa, tocadíssima. É. Agora você vê como é fácil viajar, né? Como é fácil viajar. Assim, Mas é isso, a gente fica muito com a ideia de que é super caro. E eu falo, cara, dependendo do lugar que você mora no Brasil, você está gastando muito mais do que você estaria se estivesse fora do Brasil. verdade. Óbvio que a passagem, beleza. Minha melhor amiga, o sonho dela é ir para Bali. Ela fala há anos, ela ainda não realizou o sonho de ir para Bali, mas desde quando a gente é criança, ela fala de Bali. Eu falo, amiga, o que você gasta? Ela mora em Caraíva, né? Eu falo, amiga, Caraíva é bem caro, sabe? Você vai para Bali, tirando a passagem, você vai estar pleníssima lá em Bali, entendeu? A pessoa mora em São Paulo, mora numa cidade grande, né? O custo de vida é bem alto. São Paulo é uma das cidades mais caras do mundo, né? Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, e aqui é muito caro. Quando eu comparo, assim, por exemplo, até com cidades do Nordeste, o Nordeste é muito, muito mais em conta, o Sul, Florianópolis, eu lembro que teve uma vez que eu fiquei um mês em Floripa, e eu saí, eu comprava, o que eu comprava como sacola de compras aqui no Rio de Janeiro, eu comprava 10 sacolas de compras em Florianópolis, sem brincadeira, eram 10 Uhum. sacolas. Sim, de muita fruta, verdura, de tudo, do bom, do melhor. Eu falo assim, meu Deus do céu, sabe? De gente não acreditar. Agora eu tenho uma pergunta que é uma pergunta que também é uma provocação. Ah, calma. Porque a gente tem, eu vou tentar falar sem colocar minha opinião. Existe uma ideia de que é muito caro viajar no Brasil. Você concorda? Porque você acabou de dar esse exemplo, você falou, não, mas pelo menos comparando o Rio com Floripa, eu consegui, com o mesmo que eu gastaria no Rio, eu consegui comprar mais coisas, né? Comparando a alimentação. Você acha que realmente é muito caro viajar no Brasil? Ou que dá para também viajar dentro do Brasil e não gastar tanto assim? Então, depende, né? Eu acho que no Brasil viajar é mais barato, porque o dólar está muito alto, né? Quando o dólar estava R$ 1, R$ 3, era muito fácil a gente ir para fora, né? Então, atualmente, o Brasil ele está mais, eu acho que ele está mais barato, mas ele não está mais barato do que alguns outros países. Por exemplo, a Argentina está um preço muito bom quem quer viajar para a Argentina. Então, se a pessoa quer ir para fora, ter uma experiência fora, vale a Argentina. E parece que tem Egito também, Tailândia, né? Eu não estou Uhum. acompanhando. Porém, assim, essa pergunta ela é difícil, porque depende do lugar. As cidades mais do interior são mais baratas. As cidades grandes já têm um preço um pouco mais elevado, né? Então varia do lugar que a pessoa quer ir. Eu acho que é isso. Não sei Eu se acho você até concorda. também que dependendo do interior, o que você gasta para chegar no lugar, às vezes também é mais caro, né? Tem uma frase que diz assim, que é o que nenhum paraíso pode ser muito acessível. Não sei se você já ouviu isso. Ah, Então, por exemplo, eu quero ir para Boipeba. É lindo, mas Boipeba, eu vou ir para Salvador, depois vou pegar o barco, sei lá o quê. Então tem todo um processo. tem um Né? processo. Eu quero ir para Barra Velha, né? Barra Grande. Barra Velha é a aldeia aqui perto. Barra Grande. Então são lugares que lá não necessariamente vai ser super caro, ou vai ser o normal de você estar numa praia, né? Gente, eu moro em Arraial da Ajuda, né? Então, assim, tem vezes que eu vou para Caraíva e eu vejo que Caraíva tá mais em conta que Arraial da Ajuda. O que para mim não faz sentido, era para lá tá mais caro, porque é mais difícil as coisas chegarem lá. Só que às vezes você vai ter essa coisa, né, também de você sai do lugar onde é a parte muito turística, você também não tá gastando a mesma coisa, né? Uhum. Tem isso também. Que é Tipo, Noronha. a Noronha. diferença do turista e do viajante, né? O Oi? viajante, ele quer, o turista e o viajante. O viajante, ele quer mais curtir como que a pessoa vive. Tá assim, eu quero saber o que as pessoas comem aqui, o que eles comem, para onde vocês vão? Essa Vamos parte é muito, repórter. essa parte é muito boa, né? Por exemplo, Noronha é caríssimo, né? Noronha é uma ilha lá, se você, né, for para Natal, Recife, a passagem até para Recife é até barata. Agora, se você pegar a passagem do Rio de Janeiro para Noronha, completamente. Uhum. Gente, mas a gente meio que saiu do Noronha tá assunto na aqui. minha bucket list. Oi? Noronha? Tá O no seu. Noronha tá na minha lista de desejos, claro, né? Aham. Não, na minha E também. também, por exemplo, Noronha é porque também, além de você pagar as passagens, você ainda paga as taxas, né? Mas tem outras cidades que estão implementando a mesma coisa. Meus sogros foram para Jericoacoara, não sei se você já foi, que eu não fui Já, ainda. já fui. E aí Tem que pagar. tinha taxa, tinha taxa de entrada da cidade, e eles falaram, tudo que você ia fazer tinha uma taxa. Mentira! Que quando eu Eu fui acho que tem não uns tem 10 anos. por dia que nem Noronha. Eu acho que ainda não tem por dia, mas tem a taxa de entrada. Gente, mas será que é complicar, É, velho? eles foram mês passado. Eles foram mês passado, não, foram em abril. Um mês e Eu não pouquinho. sabia E aí ele falou, disso. tudo paga, galera. É lindo, tem que ir. Ela falou, tudo tem uma taxa. Então, se você tá achando a Arraial tem taxa, vai falar pra você ver. É Não, tipo mas isso, mas não aí. sei. Quando você foi? Já Tem tem um tempinho mais? tem uns 10 anos, tem uns 15 anos que eu fui para Jericoacoara. Tem quase 20 anos. Deve estar muito diferente.
Mas, assim, entre Noronha e Jericoacoara, não sei se é porque eu fui, eu escolheria Noronha, sabe? Não Jericoacoara, não. Não querendo desmerecer Aham. a cidade, é uma gracinha, mas acho normal, uma cidade normal, assim, de praia normal, sabe? Ah, sim. Eu acho que faz muita diferença. Por exemplo, eu fico pensando aqui em Arraial. Você já veio em Arraial? Arraial da Ajuda? Não, quero ir. Tem Quero que ir. vir. Quando vem, você me conta. Tá? Mas, por exemplo, eu sempre fico pensando na ideia de alguém que só foi para cidade grande, do que é ele chegar em Jericoacoara e ver aquela a vilinha, né? A vila lá de areia, ou a mesma coisa quando o pessoal vai para Caraíva, ou quando vem aqui para Arraial, que Arraial não tem as ruas de areia, né, gente? Mas tem tipo meio vilinha, dependendo do centrinho do Arraial. E para você ver aquela coisa, né? Que, por exemplo, eu tenho vontade de ir para Nova York. Mas Nova York, eu não tenho aquela coisa de, ai, Nova York. Eu falo, tem tantos lugares que eu quero ir. Nova York tá assim, entre aqueles, mas eu tenho muito mais desejo de conhecer os parques nacionais dos Estados Unidos do Eu, que ir ver a Times Square. exatamente, eu também. Eu também, mesma coisa. Assim, Parque Nacional, nossa, tá no meu checklist, assim. Eu até anotei outro dia, né? Tem vários, né? Ah, você vai De... escrevendo lugares que você quer ir? Você tem feito esse planejamento? Então, agora não, né? Porque, tipo, agora eu tenho uma filha de 7 anos, e assim, Uhum. eu gosto de viajar só, eu gosto de viajar com ela, agora eu tento levá-la, né? E não é algo simples você viajar com criança, sabe? Tem mais planejamento. Então, quando eu penso nesses parques, assim, eu penso um pouco mais a longo prazo, sabe? Sim. Ela tá mais velha, né? E aí eu tento fazer os roteiros um pouco mais próximos. Então, eu tinha uma época que eu marco os lugares que eu quero ir, tipo, colocando um quadro dos sonhos, sabe? Faço meu quadro dos sonhos, as minhas metas, e deixo. O que for mais barato, mais viável, eu vou no momento. Não tem uma meta assim, ah, em tal ano eu vou realizar esse lugar, Sim. entendeu? E o que dá para fazer. E eu tenho mais viajado com ela agora também, né? Tentado levá-la nos lugares, né? Então, tipo, já fui para Disney, já fui para, enfim, já fiz umas viagens muito loucas, 24 horas com criança no ônibus, umas coisas assim, coisas de É, que viajante mesmo. é que você disse, né? Uma outra logística também, né? É, não funcionou. Funcionou. E bom, né? Oi? Tem os perrengues, né? Mas aí, nesse sentido, no Vai Lá e Viaja também tinha casal, né? Que tava viajando com filho e tal. Acho que isso também te dá outra perspectiva, não? É, assim, Hum. depende, né? É, porque tem casais, pessoas e pessoas, né? Tipo assim, antigamente eu já viajei com a minha filha, né? Era uma viagem quando é neném, é mais planejada, porque tem a questão da alimentação, às vezes o neném não come tudo. Hoje em dia, ela já come mais coisas, então eu já fico menos preocupada com relação à comida, então eu me preocupo mais com os passeios, se tem água, se não tem, porque ela não sabe nadar, então é diferente, sabe? Vai mudando ali não sei se eu tô conseguindo passar assim. Se vai ter companhia para ela, se ela vai interagir com criança, se vai ter parquinho, sabe? Se vai ter que caminhar muito, se não vai. Isso varia. Não é, enfim. Ai, gente, aí eu fico pensando um monte de coisas que eu posso fazer com ela, um monte de coisas que eu posso fazer. Sabe quando você fica assim, de coração, assim, meu Deus do céu, tem que fazer, tipo, Aham. vontade de Não, porque se você viajar. pega o início da meada, você vai, tipo assim, é um mundo de possibilidades, né? Poderia. Mas aí você tem que começar a pensar, o que que se encaixa mais. Porque se Por isso que encaixa. eu perguntei se você fazia um planejamento dessas coisas. Porque no meu curso, Vivian, Ah, aquela eu não comecei a fazer, já tô falando aqui na cara, né? Mas basicamente eu sei que é uma coisa que eu tenho que fazer. Porque eu tenho uma bucket list, né? Aquela lista das coisas que eu quero fazer, os lugares que eu quero ir, mas eu nunca pensei tão ativamente sobre pesquisar para cada um desses lugares. E aí a minha mentora ela fala assim, ó, Lara, planejar não é viajar. Você pode estar no estado de planejamento constante. Por quê? Porque tem vezes que vai bater de você comprar uma passagem que é para ano que vem, né? Tem gente que vai começar, por exemplo, com milhas, o povo emite milha um ano antes. entendi. Então você tem que começar a pensar muito antes. Ou tipo, a galera quer ir para os Estados Unidos. Gente, a fila para tirar visto tá um ano aqui no Brasil. Tem lugar que já é mais de um ano. Então não é eu querer ir e vai rolar esse ano, né?
Então você já tem que começar antes essa parte do planejamento, né? Entendi o que você falou. Não, mas assim, eu geralmente nas minhas viagens eu planejo a viagem mesmo. Tipo, os locais eu já tenho em mente vários locais, assim, né? Mas a viagem mesmo, geralmente, 2, 3 meses de antecedência no máximo. Assim, Ok. antigamente eu fazia com 6 meses de antecedência, mas já teve viagem, assim, tem viagem que eu decido no dia, assim, eu vou hoje pra onde? Ah, vou pra tal É. lugar, pronto. Vou. E aí fui. Mas, Tudo mas, certo. mas era um lugar que você pegava o carro e dava para ir. Tem lugar que pega o carro que dá pra ir, tem lugar que pega um ônibus que dá pra ir. Tipo, avião não fiz Uhum. ainda, porque ainda não. Mas assim, avião menor de tempo que eu fiz, acho que foi com um mês antes. Porque um mês antes ainda dá pra pegar uma promoção boa e tal, né? Depois, Dependendo, pega. depois começa a subir. Mas já viajei de eu vou fazer o quê? Ah, vou jantar em tal lugar. E Ah, foi. maravilhoso. Muito Quero ser assim. Agora, então, me diz. Você falou que tem vários lugares que você quer ir. Tem um top 3 lugares aí do mundo que você quer muito ir? bem. Tem vários top 3. Vou colocar o primeiro. Ó, lugar que eu gostaria muito de ir. Austrália. Nova Zelândia, aquelas belezas naturais todas de Nova Zelândia. E Canadá. é, Só três? Não, continua falando. Eu falo, é difícil, né, falar 3. Gente, eu quero E aí viajar você muito. fala, pô, Austrália, mas, pô, dentro da Austrália tem um monte de lugar massa. Dá Tem, pra fazer tem. uma viagem, tipo assim, dá pra você Austrália. passar 6 meses só Nova Zelândia e A Austrália, né? Austrália tem olhado bastante. A Austrália tem Sydney, que dá pelo menos 30 dias. E tem a Gold Coast, que eu queria fazer a Grande Barreira de Corais, sabe? Hum, Então, e aí Nova Zelândia, o país inteiro, né? O país inteiro da Nova Zelândia. E Canadá e Croácia também, Croácia. Croácia tá Croácia. Croácia tá no meu top. top, 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 top. Costa Rica também, Costa Rica tá no meu top, top, top. Tailândia também, e aí a gente vai falando do Não, país todo. Tailândia. É que Tailândia, por exemplo, a galera foca muito em Bali, mas Tailândia tem tanto lugar massa. E tem muito país que a galera nem fala, né? Que você nem ouve falar. Nem Eu, ouvi por falar. exemplo, ouvi falar de um lugar que chama Saint Pitcairns. É, fica Fica onde? uns muitos quilômetros depois do Chile, lá no meio do oceano, depois da Ilha de Páscoa. Ah, é? E aí, E tem o quê? descobri uns lugares aleatórios, assim, porque tem um canal que eu gosto, meu canal preferido do YouTube, e eles vão para uns lugares diferentes. Um dia desses eles foram para um país mesmo que é na Ásia. Lembra Fiji, assim, muitas, né, aquela coisa das águas azuis, mas pra você ver, eu nem lembro o nome do país agora, que é um nome bem diferente, que eu nunca tinha escutado falar. Eu falo assim, gente, tem muito lugar massa que você não. Tuvalu. Tuvalu tá na minha lista. Tem gente que chama de Tuvalu, né? Eu chamo de Tuvalu. O problema de Ah, Havaí. Tuvalu é que tem que ir pra Fiji pra ir pra lá. É O problema mesmo? de Tuvalu é que tá subindo o nível do mar. Então a chance é que talvez ele desapareça do mundo antes de eu conseguir. Pois Porque é. também tem isso, é um lugar que eu falo, eu tenho que colocar pra ir, Não, que a e se gente. eu não for, vai sumir. Não, Paris. Paris queria conhecer lá foi Notre Dame que pegou fogo? Acho que foi, né? Foi. Queria conhecer Notre Dame e tal. Aí eu falei assim, meu Deus, cadê Notre Dame? Meu Deus, tu sabe? Acho que foi Notre Dame, né? Aí teve outro lugar também que eu queria ir, e tipo assim, eu devia ter ido, sabe? Aí eu penso assim, por que eu não fui, entendeu? Mas aí, Sim. segue, a gente vai Lá em planejando. Jericoacoara mesmo, Vivian, o pessoal fala muito da duna, né? Que o pessoal vai assistir o pôr do sol e eles chamam de duna do pôr do sol. Não sei É, se você viu, mas ela tá desaparecendo, né? Ela tinha 60 metros e agora parece que tá com 30, com 25. Então a não tendência é que ela sabia. vai desaparecer. Você fala, pode ser que eu vá para Jericoacoara e nem tenha duna mais lá, né? Óbvio que vão ter outras, mas não vai ter a oficial original. Então tem coisa também que vai mudar. Ou a pessoa sonhou de ir para Londres e quando foi, tava lá o Big Ben fechado, 1000 anos lá, fechado em reforma. E a pessoa queria conhecer o Big Ben. Ah, ai, que dó, né? Aí eu falo assim, meu Deus, ai, que dó. E tudo pode mudar, né? Você não sabe. Pode, pode. Mas aí a lista de lugares é infinitos. Deixa eu te falar, você quer que eu fale um pouquinho do IELTS também? Não? Ou já tá na nossa hora?
Acho que para não fugir aqui do tema, e também por causa do tempo, né? Também. Mas só pra gente ir encerrando também, que a gente já passou de 1 hora, inclusive. Deu 1h15 já. Nossa, Que são. deixa a Eu tava gente olhando mais ou menos, são 8h15. Mas depois eu vou baixar a live, gente. Vai ficar disponível no YouTube também, que eu sei que às vezes é mais fácil a pessoa assistir. Aí quando eu colocar, eu te aviso, tá, Vivian? Só pra gente finalizando, que conselho que você daria para esse pessoal que quer viajar e que tá ainda assim pensando, ai, nossa, mas eu não consigo, tá muito difícil, não sei se isso é possível. Com inglês ou sem inglês, né? Tem gente diferente, tem gente que não aprendeu, mas tem gente que já sabe também e ainda tá pensando que é difícil poder começar a viajar. Compra a passagem hoje e vai. Pô, nem pensa, saiu, desistiu assim, eu quero ir, pega e compra. Mas tá caro, compra, porque, sabe, tem que ir, não adianta. É porque quando a pessoa vai, que ela entende, ela experiencia, mas, aí quando ela vai, ela pensa, por que eu não fui antes? Né? Porque ela vê que é fácil. É sempre fácil. Quando a gente tá lá, a gente, putz, por que eu não vim antes? Eu fiz isso para todos os lugares que eu fui. Eu tava no lugar, falei assim, nossa, mas que fácil que é vir para cá, sabe? Eu achava que era o final do mundo, não era. Era fácil. Eu tenho que voltar para essa fase aí de novo, Vivian, para a fase do eu vou comprar passagem. Oi? Aquela, e se a pessoa não tem. Eu falei que eu tenho que voltar nessa parte do é fácil. Eu tô na parte também do eu quero, e aí eu já tô assim, gente, não tem o passaporte? Já tem que tirar o passaporte. Mas lugares, de novo, para mim, por exemplo, como eu lugar que você quer ir? Inglês, eu sempre pensei muito mais em ir para lugares que falavam inglês como primeira língua. Não que eu não ache, né, legal viajar aqui na América do Sul, mas para mim sempre foi a segunda opção. Eu queria ir para outros países mais longe do que ir aqui. Mas, por exemplo, agora para mim eu já sou assim, eu quero aprender o espanhol porque eu quero conversar aqui na América do Sul, quero ir por aqui. Então, assim, para quem não tem o passaporte, né, faz o passaporte, galera, já começa a olhar aí quais lugares você quer viajar aqui também. Porque às vezes a gente também fica muito focado naquele lugar que todo mundo fala, né? Beleza, eu vou para Buenos Aires, que é legal, e daí? Tem muitos outros lugares, né? Cada país é um universo. É tipo isso. Mas qual lugar que você quer ir? Você tem vontade de ir que você falou que quer e não vai? Que eu quero e não vou? Não, eu tenho vários que eu quero ir. Só que, por exemplo, para mim, eu tenho os lugares que estão na minha bucket list, mas eu basicamente, eu sempre falo, gente, eu quero ser a pessoa que foi para vários lugares. Então, não tendo uma guerra civil, estando seguro para mulheres, eu tô indo. Tirando isso, entendeu? Então, na verdade, por exemplo, aqui eu quero ir muito ir para o Uruguai, mas não necessariamente seria Montevidéu. Iria a Montevidéu também, mas acho que tem outros lugares. Punta del Este. Vai. É caro, mas é maravilhoso. Isso que me falaram que Uruguai em si é muito caro, que Montevidéu é muito caro. Mas que é lindo. Não, Montevidéu não. Punta del Este Punta del Este é caro, mas é pelo menos um dia, bate e volta. Vai, é maravilhoso, lindo. Mas tá, continua, eu te cortei. Não, Uruguai. Então, aí o Uruguai, por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer o Ushuaia. Nossa, Desde muitos anos, tenho vontade. E agora eu comecei a ver foto até de... Quero ver... Gente, eu só vi neve derretida, então quero ver neve também, né? Então, por exemplo, Bariloche, quero ir para Bariloche. Comecei a ver foto de Bariloche no verão. Que trem mais lindo. Já quero ir para Bariloche no verão, não precisa ser nem no inverno. Então, tem uns lugares assim, Córdoba. Eu quero ir para... O meu professor de espanhol vai agora para a Argentina em janeiro e ele vai depois até o deserto do Atacama, né? Só que ele vai atravessar, não sei se é de carro que ele vai atravessar, eu sei que não é de ônibus, não é de avião. Uyuni, né? Aqui agora eu não lembro o nome da cidade, se é Tijuí, Jujuy, não lembro o nome da cidade que é de fronteira lá da Argentina. Mas, por exemplo, Córdoba, já ouvi falar bastante, que eu lembro de Santa Maria, Córdoba, da época da faculdade, né? Que a gente tinha... como é que se diz? Acordo. As músicas de Córdoba são maravilhosas. Eu gosto, né? E as danças também. Se você gostar de dança,
Tipo assim, para você ir para Córdoba, compra um show que estiver tendo em Córdoba, que aí você já vai ter o que fazer lá, entendeu? Porque sempre tem show em Córdoba e é muito bom. Ah, quer dizer, eu não fui para Córdoba, mas eu conversei com as pessoas de lá e, meu Deus do céu. Então, eu tenho Depois eu as duas coisas. Por exemplo, te tem conto. lugares que eu quero ir que são muito conhecidos. Por exemplo, Machu Picchu está na minha lista, com certeza. É isso Mas eu não também. quero, não quero só ir para Machu Picchu, entendeu? Eu também quero viver um pouco dos outros lugares. Sim, 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 Eu não sei, você também tem vontade, assim, de conhecer lugares que as pessoas nem falam? Tipo aqui, ninguém sim, fala do Suriname. Você tem vontade de saber como é que é lá o Suriname, como é que são sim, as Guianas? Eu também. tem, tem. Em todos os estados do Brasil, todos os países do mundo, tá lá vivi, tudo, tirando foto, desse jeito. Tem, por exemplo, tem lugares, tipo na Índia e na China, que o pessoal não tem vontade de ir, que eu tenho vontade de conhecer também. Como é que é? Os guerreiros de terracota, acho que é na China. Índia, eu queria conhecer os templos hindus, budistas, né? Hinduístas, e ter uma experiência dessas de. Enfim, dessas, Tipo de né? retiro? Oi? Esses retreats? Oi? O quê? Os retiros? Isso, Não, ir nos retiros? isso, nos retiros culturais mesmo, sabe? Passar pela cultura. Que a maioria só vai para o Taj Mahal, né? Vai e não experiencia as culturas, né? E eu tenho vontade. Eu tenho vontade de conhecer o Nepal, fazer algumas trilhas lá, que o Nepal é cheio de trilhas, né? Então, tá até na Nossa, Laos. Já Laos, me falaram bem do Butão, falaram, Lara, Laos e Butão é maravilhoso, tem que ir. Porque às vezes são os lugares que a gente não vai pensar muito também. acho que é Mauritânia, não é Mauritânia, Mauritânia. né? Acho que o Vasco foi para Mauritânia, né? Que foi o Esse que ele foi estava naquele trem. do trem, mas não é Mauritânia, não. Tem um outro, que eu esqueci o nome, que é bom também. Romênia. Dizem que é lindo, Romênia. Romênia é lindo. E deve ser barato, assim. Imagino que seja barato, né? Romênia é barato. Então. Não, para você ver, eu fiz uma viagem, só que aí foi tipo bem mochilão, né? Foi tipo uma semana. Eu saí de Budapeste, fui para Cracóvia. Ah, você foi para Budapeste? Eu fiquei dois meses em Budapeste. Eu estava trabalhando num jardim de infância lá, como professora de ensino infantil. Então, Show. na última semana de viagem, antes de ir para os Estados Unidos, que foi onde eu ganhei a bolsa, porque basicamente foi assim, eu achei que não ia ter a bolsa. Então, eu falei, vou para a Europa, que dá para ficar 3 meses sem visto. E daí, no final, a bolsa deu certo, então eu fiquei 2 meses para os Estados Unidos. E aí, lá eu fui para Cracóvia, fiquei 3 dias na Cracóvia. Por exemplo, Cracóvia, eu iria para outros lugares da Polônia, né? Eu acho que a Polônia é maravilhosa. Eu escolhi não ir para, por exemplo, para Auschwitz, porque eu estava assim, ai, gente, não estou nessa vibe, não, acho muito pesado. Iria, hoje em dia, para conhecer, mas tem coisa que eu falo assim, não, Minha não caneca. queria, não queria. Pouco Mapa viajante. do mundo. O espírito viajante. E É. aí eu fui da Cracóvia para Bratislava, na Eslováquia. Na Eslováquia eu fiquei 3 dias e em um dos dias eu peguei o ônibus de Bratislava para Viena. Eu passei o de Viena e voltei. E aí outra opção era aí a outra ideia era ir para Sofia, na Romênia. E aí Romênia é muito barato também. Só que é isso também. Nem sempre você vai conseguir gente que fala inglês. Por exemplo, minha pior experiência com inglês Ah, foi foi na quando? Áustria, foi em Viena. Eu fiquei 40 minutos na estação de trem, eu não tinha Ah, internet, tentando achar alguém que falasse inglês para me contar o metrô que eu precisava pegar. E quem que me sério? ajudou? Um grupo de adolescentes que provavelmente estudava inglês na escola, que falou: menina, lembre-se de ajuda. Gente, que sorte, né? Porque os adultos, sim, tava só falava Só alguma coisa de alemão e faltava, eu não entendia nada. porque o alemão é parecido com o inglês, mas não é, né? É parecido, mas não é, Ai, né? Ele tem. não vejo tanta semelhança, né? É aquele negócio que ela parece só na parte do ser língua estrangeira, que eu acho o alemão tão diferentão. Agora, É, óbvio, né? Entre alemão e russo, acho que o alemão é ainda mais de boa. Né? Que é, você vai pegando mais línguas e você fala, por exemplo, húngaro. Húngaro é muito difícil.
E o problema do húngaro é que eles não separam as palavras. Então, por exemplo, se eu falo eu gosto de alface, eu tenho o sujeito, eu tenho sei lá o que, e lá, quando você conjuga, vira uma palavra só. É mesmo? Então, é uma palavra. Então, seria eu gosto de alface, é uma frase só que muda de acordo com a flexão verbal. Um trem doido. Então, dependendo da língua, vai ter, né? Que nem no inglês. Ah, você inverte. No francês também. Você tem que colocar uma coisa no começo da frase. Eu acho que no alemão tem uma coisa de inverter, mas tem língua que você não vai conseguir achar tanta relação, né? Que é isso, depois você vai sabendo uma, você vai meio que pegando, né? Comparando uma com a outra e vendo uma semelhança e tal. Acho que Rússia, né? Que é parecido. Dizem que é russo que é parecido com o Brasil, não? E falaram assim, Não pediu sei. uma pizza. Aí chegou e pediu pizza e foi. Tipo, pizza. Não sei. Assim. E ainda bem que era pizza, porque pizza pode ser outra coisa, né? A pessoa deu sorte. Então não pediu a pizza. Não sei muito. E aí tem isso, né? Tem uns lugares também que às vezes as pessoas não falam tanto. Por exemplo, você falou, tem lugares na Índia, na China que as pessoas às vezes não querem ir, mas às vezes é muito por estereótipo, né? A pessoa, o que falam daquele lugar são coisas negativas, assim como tem muita gente, que vai vir para o Brasil e só viu coisa negativa do Brasil, e fala assim, não vai para o Brasil! E depois o pessoal fala assim, ai, gente, eu fui e achei de boa. E assim, ainda assim, não que a gente não vá viver casos, né, que existe violência em todos os lugares, mas é isso também de ter, às vezes, uma ideia de que outros lugares são perfeitos e que não existe nenhum tipo de problema lá, e que só aqui que tem, né? Que eu acho que é outra coisa que a gente abre a cabeça, né, Vivian? Aconteceu isso com você? Você pensa, não, o Brasil é um país Já com aconteceu, sabe o problemas quê? e com coisas boas, assim como qualquer outro. Já aconteceu de eu estar nos outros lugares, as pessoas me perguntarem do Rio de Janeiro, né, sobre o Rio de Janeiro, e aí falaram que não vinham para o Rio de Janeiro porque achavam que o Rio de Janeiro é violento. Eu falei assim, gente, vocês estão perdendo um lugar lindo, que é Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa, porque, né, e não é, claro que você tem que tomar cuidado, mas não é assim como fala, né, você vai vir aqui no Rio, tem lugares e lugares, é só você ir para o lugar certo, na hora certa, né, você não vai se perder ali no meio, né, de um lugar que você não conhece, né? Mas acontece isso de estereótipo, sim, e já vi preconceito, assim, com relação, por exemplo, ao Rio de Janeiro, né? Já tive preconceito também de lugares também, por exemplo, o Atacama. Não que eu tive o preconceito, mas quando eu fui reservar o hotel no Atacama, eu lembro que as casinhas lá no Atacama eram todas feitas de barro. Não que eu tinha preconceito na época, mas eu falei assim, e travou. Não foi. É porque eu tô vendo aqui que eu tenho um timer e ele trava o Instagram. Eu tô tentando tirar. Não, Mas. então, aí Não, vai dar. as casinhas eram todas feitas de barro. E eu falei assim, nossa, eu queria. Aí na época era o início, eu tava viajando ainda, então eu achava que. Eu tinha muito preconceito ainda, né? Eu comecei quebrando, né, nas viagens, né? E aí eu falei assim, não, peraí, eu vou tentar achar uma casa melhor, que não seja de barro, digamos assim. E não tinha. Então eu achei uma casa que era feita de barro, mas que era mais bonita. Digamos assim, olha o preconceito da pessoa na época, que hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu fico em qualquer lugar mesmo. Aí chegando lá, né, eu falando com a cultura da pessoa, fui entender, a pessoa me falou que a casa era feita de barro, que todas as casas no Atacama eram feitas de barro daquela forma, porque lá era um deserto, e que o barro, ele protegia a pessoa. Então, de dia ficava fresco e de noite ficava quente. Que, né, de dia não pegava o calor do deserto e de noite não pegava o frio, né, do deserto. Eu falei assim, mas ainda bem que eu fiquei numa casa de barro. Ainda bem que só tinha casa de barro, né? Porque a pessoa passa frio, né? Exato. Você pensar que achar um negócio melhor, isso é passar frio à toa. Preconceito que a gente vai quebrando quando a gente viaja. E a gente vai, e hoje em dia eu fico em qualquer lugar, porque eu falei assim, gente, não tem, né? É questão do. É a mesma coisa do Rio de Janeiro. A pessoa não vem para o Rio de Janeiro porque é violento. Não faz sentido. Tem que quebrar, né? Vivian, pois eu acho que a gente vai ter que marcar outra live. A nossa outra a gente marca no YouTube. No YouTube, boa, gostei. Eu vou ativar meu canal de lá também. Dá uma meio movimentada. Tá bom. Muito obrigada pela atenção. Aquela, eu tô tentando encerrar antes do trem da shutdown aqui do nada. Muito obrigada pela atenção.
Adorei conversar e eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para conversar de viagem, né? Porque a gente quer ser o quê? A pessoa que está sempre viajando, né? Então, para o pessoal também, depois vou abrir uma caixinha de pergunta. Na live mesmo, vocês podem deixar as perguntas aqui embaixo. Vai ficar salva para vocês. Depois também vou colocar dar upload no YouTube. E a gente marca, então, uma próxima live. Vocês deixem as perguntas para gente trazer na próxima live. Bom, Muito obrigada, Vivian, pela atenção. Foi maravilhoso. Adorei conversar com você. Eu falei muito também, né? não, mas a ideia adorei também. Quero conversar mais. De repente a gente faz até uma volta aí no perfil, tô vendo aí, e a gente vai se falando, tá bom? Adorei, Tá obrigada. certo. Muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada Comentem. quem acompanhou, quem vai acompanhar. Lembra de deixar o comentário e compartilha também a live com outras pessoas. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Vivian.